Boa tarde. Vamos iniciar a segunda parte da quinta aula prática e dar continuidade ao projeto que começamos na aula anterior. Trouxemos os apontadores do Google Earth. Cada apontador identifica um objeto e tem associado um conjunto de características que caracterizam cada uma das parcelas. O nosso objetivo agora é vetorizar o limite da propriedade e todas as parcelas e atribuir-lhe as características inerentes. Assim, começamos por vetorizar o limite da propriedade e depois preencher a tabela de atributos relativamente a cada parcela. A primeira regra a cumprir é vetorizar convenientemente e, criando topologia adequada, todo o limite exterior da parcela ou da propriedade. Assim, vamos utilizar uma rotina de Create Feature e vetorizar o limite todo. Para isso, selecionamos a shapefile com o botão esquerdo, com o botão direito acedemos a este menu, fazemos Edit Feature, Start Editing, utilizando o botão esquerdo, abrimos do lado direito do monitor a janela Create Feature, selecionamos a shapefile dos polígonos, selecionamos a característica polígono, o cursor muda de forma e, sempre utilizando o botão esquerdo do rato, percorremos o limite exterior da propriedade. Esquerda, esquerda, esquerda. Portanto, sempre com o botão esquerdo, percorremos o limite todo. Marcamos o canto da casa, marcamos o segundo canto da casa, puxamos o cursor para fora, só o puxamos, não picamos com o rato, picamos o botão do lado direito e selecionamos Finish Sketch. Portanto, terminamos a vetorização do polígono. Aparece um polígono no monitor e aparece um registro na tabela de atributos. Como este é o primeiro registro, não lhe podemos atribuir nenhuma característica em especial. E este polígono diz respeito à Quinta de Nossa Senhora de Lourdes e vai servir de base à posterior digitalização. Portanto, criamos o polígono exterior e agora vamos vetorizar as várias tabelas. Como? Utilizando uma outra rotina, um Cut Polygon. Utilizamos anteriormente o Create para o limite exterior e agora vamos cortar o polígono referente à quinta nas várias parcelas. Portanto, temos que começar por selecionar esse polígono e utilizar a ferramenta de Cut. Com o botão esquerdo selecionamos o apontador no menu Editor, selecionamos o polígono a cortar, ou diretamente sobre ele, ou na tabela de atributos, selecionamos a ferramenta do Cut Polygon Tool, começamos do lado de fora num ponto qualquer, agarramos o vértice que criamos anteriormente, portanto, botão direito do rato, Snap to Vertex, com o botão esquerdo do rato, preenchemos os outros cantos todos da casa, Snap to Vertex neste ponto e duplo clique do lado de fora. Ao fazer duplo clique, terminamos a instrução e ficou cortado o polígono referente à habitação. A próxima tarefa consistiria em preencher este registro, FID 1, com as características. No entanto, preencher esta tabela à mão não seria nem prático nem eficiente, ainda para mais que algumas das parcelas têm mais do que uma característica. Uma vez que estes 13 apontadores estão associados a uma tabela de atributos e o OID, Object Identification, é um número e esse número não se repete, portanto é único e inequívoco, nós podemos utilizá-lo como identificador primário. Também existe uma ferramenta nos programas de software que nos permitem associar duas tabelas, desde que elas partilhem um campo. Ou seja, desde que as duas tabelas tenham um campo comum, esse pode ser o elemento de ligação. Este campo tem que ser uno e inequívoco, portanto não admitir duplicações nem confusões. Na tabela dos apontadores, o OID cumpre estes requisitos
E este OID pode ser replicado na tabela da shapefile utilizando o ID como característica primária de ligação. Portanto, uma vez cumprido o requisito de termos um campo comum uno e inequívoco, podemos utilizar uma técnica de join, associar as duas tabelas e depois preencher os campos automaticamente, como vamos ver a seguir. Assim, se a propriedade ou a habitação tem o apontador 1, nós escrevemos 1 no polígono que identifica a propriedade. Próxima tarefa, vetorizar, por exemplo, o parque de estacionamento. Mas antes de avançarmos, convém gravar a edição. Editor Save Edits. A seguir, vamos limpar a seleção para não haver enganos e selecionar só o polígono exterior. Uma vez selecionado o polígono exterior, novamente com a ferramenta Cut Polygon Tool, agora vamos ligar este vértice àquele vértice. Aproximamos o rato deste vértice, com o botão direito do rato fazemos Snap to Vertex, aproximamos deste outro vértice, novamente com o botão direito do rato Snap to Vertex e duplo clique do lado de fora, fica vetorizado o polígono referente ao parque de estacionamento. Uma vez que o apontador marca 2, escrevemos no ID 2. Selecionamos novamente o polígono exterior e vamos vetorizar os limites das parcelas 9 e 10, porque não podemos fazer ou não devemos fazer cortes intermédios. Portanto, vetorizamos os dois polígonos e agora vamos voltar a utilizar o Cut Polygon para cortar entre estes dois vértices. Cut Polygon e botão direito Snap to Feature Vertex, Snap to Feature Vertex, duplo clique e criamos dois polígonos. Ao criar estes dois polígonos, surgem dois novos apontadores ou duas novas entradas na tabela de atributos. Aquilo que fazemos é, com o apontador do editor, selecionamos um registro, ele diz-nos que este diz respeito a este polígono, escrevemos ali 10, selecionamos o segundo registro e escrevemos 9. E agora vamos cortar o resto do limite da parcela também em conjuntos. Criamos um conjunto para o apontador 3, 4, 5 e 6 e automaticamente para o 7, 8 e 11. Atenção que o 12 é um ponto e não vai entrar neste corte de polígonos. Portanto, utilizando a ferramenta do Cut Polygon, Snap to Vertex, cortamos este polígono, preenchemos a tabela de atributos e assim sucessivamente. Terminado o corte de todos os polígonos e o preenchimento do identificador, portanto, cada um dos polígonos tem os limites perfeitamente definidos e a topologia corretamente associada e definida. E agora vamos verificar que está tudo certo. Como? Acedemos às propriedades da shapefile, portanto, botão direito sobre o nome da propriedade, Properties, Label, etiqueta, e vamos pedir ao programa, acionando o Labels Feature in this layer, que nos mostre o identificador a vermelho e com tamanho 12. Fazemos OK e agora podemos ver que os números estão todos emparelhados. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 11, 11. Portanto, isto significa que a nossa tabela de atributos tem um identificador numérico uno e inequívoco e a tabela dos pontos também tem um identificador uno e inequívoco. Queremos utilizar a tabela dos apontadores para preencher a tabela dos polígonos. Como é que vamos fazê-lo? Através da tal rotina ou ferramenta do join, referindo que o ID é igual ao IOD. Sobre a nossa tabela de polígonos, que está vazia, abrimos o menu, selecionamos Join and Relates, Join, e dizemos no campo 2 que queremos ligar a nossa tabela à tabela dos apontadores. E que
o ID da nossa tabela coincide com o OID da tabela dos apontadores. Quando fizermos OK, esta tabela passa a estar associada à nossa. Portanto, temos aqui a tabela vazia da nossa shapefile e temos aqui a tabela preenchida dos nossos apontadores. A partir de agora, podemos preencher, por exemplo, a ocupação do solo usando o campo Name para fazer esse preenchimento. Botão esquerdo do rato, selecionamos a coluna Ocupe Solo. Botão direito, Field Calculator, abre-se uma nova janela e reparem que o programa diz o campo Ocupe Solo da Shapefile Polygon vai ser igual a quê? Ao campo Name da Shapefile Points. Fazemos OK e o campo fica preenchido automaticamente. O próximo campo a preencher é o da casta. No entanto, a casta é uma característica que só diz respeito à vinha. Nem a habitação nem o parque poderão ter a atribuição de uma casta. Para podermos preencher este campo casta, temos que previamente selecionar apenas as parcelas de vinha. Como? Abrimos o menu Table, Select by Attributes, abre-se uma nova janela. Damos duplo clique em Ocupe Solo, ele passa para a janela da consulta. Pedimos que nos mostre Get Unique Values, todos os campos ou todos os registros deste campo. E agora selecionamos duplo clique vinha, ou seja, estamos a dizer ao programa que só queremos utilizar as parcelas cuja ocupação do solo seja a vinha. Fazemos Apply e ele apenas seleciona as parcelas de vinha. E agora voltamos a fazer o mesmo. Botão esquerdo do rato sobre casta, botão direito, Field Calculator, e agora dizemos que a casta na nossa shapefile de polígonos vai ser igual ao pop info, ou pop-up info, do fecheiro dos apontadores. E pronto, ficamos com as castas atribuídas a cada uma dessas parcelas. Terminado este preenchimento, temos que remover o join. De que forma? Botão esquerdo sobre tabela, Join and Relates, Remove All Joins, e cada uma das tabelas voltou a estar individualizada. Por fim, vamos preencher o campo da área. De que forma? Botão direito selecionamos o campo, botão esquerdo selecionamos o campo, botão direito acedemos ao menu Calculate Geometry, selecionamos a propriedade ou o atributo área, mudamos as unidades para hectares, OK, e fica preenchida automaticamente a área de cada uma das parcelas. Terminadas estas tarefas e estes cálculos, temos que gravar a sessão, Editor, Save Edits, e fechar a sessão para não corrompermos acidentalmente a nossa shapefile. Portanto, Editor, Save Edits, gravamos, Editor, Stop Editing, terminamos a gravação. Portanto, o ficheiro deixa de estar ativo. Para terminarmos a aula de hoje, vamos proceder ao arranjo gráfico, ou seja, à cosmética da nova shapefile, utilizando o campo Ocupe Solo como guia. Reparem que estamos a ver a Quinta de Nossa Senhora de Lourdes apenas usando os limites das várias parcelas, e agora, se acedermos botão esquerdo, selecionamos o nome, botão direito, o menu Properties. Em vez de termos Single Symbol, que nos mostra só os limites, selecionamos a opção Categories. Quando selecionamos a opção Categories, temos que dizer no Values Field que queremos usar o campo Ocupe Solo, que queremos todos os valores, e ele preenche automaticamente esta lista, e agora temos que cumprir com as regras da cartografia temática, ou seja, associar as cores em função da natureza da ocupação. Assim, a habitação será cor-de-rosa vivo, o parque cor-de-rosa claro, o pousio amarelo claro e a vinha amarelo escuro. Como é que se preenchem as cores?
Duplo clique em cima da cor, abre-se um menu de cores, selecionamos as cores e preenchemos a tabela. Fazemos OK e a Quinta de Nossa Senhora de Lourdes aparece colorida em função do tipo de ocupação do solo. Posteriormente, iremos enviar este mapa ao proprietário para ele verificar se está tudo de acordo com o esperado. Na próxima aula, vamos continuar com este exercício e vamos ver novas opções de trabalho, como, por exemplo, atualizar a shapefile utilizando uma tabela de atributos, enviada, por exemplo, pelo proprietário. Podemos fazer consultas à base de dados, podemos fazer cálculos, podemos criar novas tabelas, portanto, fazer os mapas, todo o trabalho subsequente que podemos fazer sobre esta nova shapefile e, utilizando as ferramentas do SIG, serão desenvolvidos na próxima aula prática.